Vamos saudar a corimba do terreiro, que com força anuncia que o coxinho começou. A voz da Umbanda é o coro do atabaque, que em meus ouvidos bate, diz que Deus me abençoou. Pai Benedito, convocando os nossos dias, que chegam com alegria, abençoa nossos irmãos. João do atabaque impulsiona a vibração, o órgão baixa pro coro, as batidas do coração. Bom dia, Boa tarde. boa noite, Meu nome é Catarina. meu nome é Joãozinho. Nós somos do Templo Espírita Cristão do Japão. Japão. E hoje vamos para o terceiro vídeo do nosso cursinho de Corimba, Joãozinho. Estamos indo, né? Devagarzinho, mas nós vamos chegar lá, né? Sim. Espero que vocês gostem, compreendam, né? Se esforcem para compreender, se esforcem para aprender. A bênção aos irmãos mais velhos, aos irmãos mais novos que acompanham e bons estudos para todo mundo, né? Qualquer dúvida é só deixar aí embaixo que a Catarina vai responder vocês tudinho. Né, Catarina? Certinho. Ah, Hoje a gente vai falar sobre o jatabaque, Joãozinho. que legal. Um instrumento muito incompreendido por todo mundo, né? Sim. Vamos começar falando, explicando um pouquinho sobre o coro do atabaque, só pra gente começar. Sim. Sabia que o coro do atabaque ele precisa estar no reino animal? Verdade. Sim, Ah, vou explicar melhor. É que todo elemento natural, ele tem uma repercussão no plano espiritual. Então, assim, ele pode ser imantado magisticamente. nossa, que legal, muito legal. E se não for couro animal, pode ser usado outro couro? Tem o couro sintético também. Ele pode ser usado. Não é recomendável, porque por mais que se prepare ele não vai corresponder 100% ao trabalho. Mas, se não tiver outra opção, pode ser o couro sintético. Só que, para preparar ele, a gente tem que ungir ele com azeite de dendê. E o azeite de dendê está no reino? Vegetal. Sim, Nossa, muito, muito legal isso, né? sim. Mas o animal ainda é o mais recomendável. Agora, a gente vai explicar um pouquinho sobre o ritual de consagração do atabaque. Porque, para quem não sabe, o atabaque é um instrumento sagrado dentro da nossa Umbanda. Muito sagrado. Sim, então tem todo um preparo, todo um ritual para que ele se torne esse elemento, esse instrumento de trabalho dentro da corimba, né? Nossa, muito legal. E você já participou de um desses rituais, né, Joãozinho? Você vai me Eu? ajudar? Sim, senhor. Eu não. Ai, meu Deus. Então você vai pegar o couro do animalzinho, você já deixa ele preparando um dia antes, né? Para amolecer, para que você não perca tempo. Você deixa ele numa balde de água para ficar molinho pro outro dia. Isso quando for tocar o couro, porque às vezes o couro já tá no atabaque, né, Joãozinho? Isso quando... Olha, vamos fazer assim, quando a gente ainda vai gravar um vídeo fazendo todo o passo a passo de troca de couro. Mas, Joãozinho, vamos fingir que o couro já tá no atabaque, tá bom? Sim, desculpa. Mas Vamos assim, você lá. entendeu, né? Sim. O meu falei assim, já pro próximo assunto mesmo. Já foi pensado, entendeu? Então você vai pegar o atabaque, você vai colocar na frente do altar, por ser um lugar sagrado, e também por atabaque ser algo muito, muito sagrado, né? Você pega, na sua frente você vai firmar uma velinha branca, né? Você vai pedir permissão aos elementais para ver se pode utilizar o couro. Sim. E aí, se quem vai deixar irá o conceder ou não, será o próprio animal. Sim. Né? O animalzinho que foi sacrificado que vai conceder o couro ou não.
Isso independente se ele vai estar encarnado de novo ou não. Ah, sim. Independente de como ele esteja e onde ele esteja, ele que vai conceder ou não o couro dele. E se a autorização for concedida, a vela firmada vai ser oferendada ao animal em gratidão Sim. pelo a sua, como se diz, a sua entrega também ao trabalho. Isso é muito bonito. E claro, né, perguntar, mas e se não for consagrado, se o animal não aceitou? A vela não acende, acontece de apagar toda hora. Então, vamos respeitar se o animalzinho não quiser, também para não ter problemas futuros, né? Sim, com certeza. Uma coisa muito interessante é que no candomblé, o pouquinho que a gente aprendeu, porque a gente não sabe muito, né? Mas o pouquinho que a gente aprendeu é que lá tem o ogã de corte, né? Então é o ogã que vai realizar o ritual de, então, fazer esse sacrifício do animal. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas acho que tá certo, né? Daí tem todo um ritual, tem todo um respeito muito grande. E se o animal demonstrar qualquer sentimento de medo, qualquer sentimento, se ele demonstrar dor ou qualquer coisa, o ritual é cancelado na hora, Joãozinho. Eita, Porque os elementais, quando o animalzinho é aquele mesmo e ele já se colocou, né, assim, nessa disposição para os propósitos desse trabalho de curimba, né? Os elementais já vão trabalhar em todo o seu campo para que ele não sinta dor nenhuma, sentimento ruim nenhum, sabia? eu acho muito, muito lindo, sabia? Sim, Se a gente souber abrir o coração e entender tudo isso, começa então aí a magia do nosso atabaque. sim, Começa pelo, como se diz, a honra e o sacrifício de um animalzinho. Ele sabe o porquê ele vai dar isso. É muito bonito mesmo, sim. né? Que Deus abençoe todos esses animaizinhos corajosos e com o coração cheio de amor, Uhum. né? E um dos motivos pelos quais às vezes o couro não é concedido é justamente por causa desse momento. Às vezes o abate não foi nada legal, às vezes foi muita dor, muito sofrimento, muito medo. Então, todo o seu corpo, todo o couro fica impregnado com todas essas essas energias. energias. Então, Sim, não sim. tem como usar no trabalho, né? E vamos para o segundo passo? E depois que a autorização foi dada, depois que o animalzinho concedeu, se concedeu, aí a gente vai limpar o couro com o defumador. A gente vai defumar o couro para limpar de todas as energias negativas que possam ter corrido ali, porque estava na loja muitas vezes, né? Então, muitas energias do ambiente, de pessoas que possam ter passado lá, fica impregnado. Então, a gente vai defumar todo o couro para limpar de todas essas energias, né? Muito legal. E esse é um trabalho realizado pelos nossos elementais. Que legal. E depois, Joãozinho? Depois você vai lá, você pega o óleo de dendê, Uhum. né? Você unge ele lá. Mas não é unge de... Ah, não. Isso não é, né? Não mesmo. É passar lá o óleo de dendê no couro. Aí você prepara ele para ser consagrado, Sim. né? E Aí depois? você pega uma pemba branca de Oxalá. Você vamos fazer junto um triângulo no couro. E esse ponto, para ser lembrado, ele também vai ser gravado no plano espiritual. Para ver para ter a importância e fazer tudo certinho a confirmação, né? Nesse momento, a firmeza do tabaco vai ser definida e evocada. Nessa parte que o Joãozinho disse que a firmeza do atabaque vai ser definida, é assim, por exemplo, se a gente está firmando o couro do Lê, na nossa casa o Lê está na firmeza de Oxóssi. Então, essa firmeza, essa força que foi evocada
é de Oxóssi, né? Então a gente vai lá tá firmando, definindo essa firmeza de Oxóssi e pedindo essas forças pro couro do atabaque, né? Sim, Cada atabaque, Joãozinho, tem o seu lugar, não tem? tem. Já definido e não sai de lá, né? Sim. Sabe por quê? Porque ali foi ligado campos de forças, campos energéticos, ligado numa linha de cada, vamos se dizer assim, de força dos orixás. E assim, não é bom para que se fica, é a mesma coisa que tirar do lugar, ué. Não vai ficar no centro de força. Tá. É que assim, e tem outra coisa. No o Ogã regente, porque assim, toda curimba tem o Ogã regente. No nosso caso, a gente tem 2 regentes. Tem o caboclo pena branca e o caboclo pena vermelha. Não necessariamente sempre vai ser na linha dos caboclos. Pode ser pretos velhos, pode ser baianos, enfim, né? Mas no nosso caso, no nosso templo, é o senhor caboclo pena branca e caboclo pena vermelha. Então, eles vão assentar, fazer um assentamento, assentar um ponto para cada atabaque. Por isso que a gente não pode tirar do lugar. Cada atabaque tem o seu assentamento naquele ponto que o Ogã regente fez, que o Ogã regente criou, né? Então, dentro disso, no 5º passo, a gente vai fazer o que, Joãozinho? Isso tudo que você falou. Não, eu não falei o que vai fazer. Falou sim, tá aquilo que eu estudei lá no céu. É que assim, você tem que marchelhar. Naquele dia lá eu lembro também que eu tenho a cabeça boa. Aí você vai, despesa a erva, pode ser arruda e alecrim. Então, sabendo de tudo isso, as ervas elas vão estar limpando e preparando o atabaque e todo esse campo do atabaque, que é esse assentamento que o Ogã regente fez para ele. Aí a gente vai pedir para o plano espiritual a consagração ou sagração do couro, para que ela seja realizada por todos os Ogã-chefes de cada linha do trabalho. Legal, né? Sim. E se vocês pensam que não, vocês abrem o coração, abrem a mente, que vocês vão sentir neste momento a chegada deles. É rápida, como se diz assim. Sem brincadeira, eu já chego, eu já faço, mas vocês sentem a presença dele muito forte. Sim. A partir do ponto de assentamento do atabaque, que foi feito pelo Ogã regente, um portal magístico é aberto por esse mesmo Ogã regente, para que esses Ogã-chefes possam estar adentrando nesse campo do atabaque para consagrar ele. Então, imagina assim, tem o assentamento do atabaque, ali o Ogã regente vai abrir um portal e permitir que esses Ogã-chefes venham e risquem os seus pontos no couro do atabaque, e assim consagrando o atabaque. Consagração é como se fosse uma bênção que esses Ogãs vão estar dando para que aquele instrumento se torne sagrado, se torne o elo sagrado entre o plano espiritual e o plano físico. Que legal, já sabia já. Verdade. Tá bom, vocês acreditam? Sim, consagração. Tá Você bom. pega sal e consalga. Meu Deus. Então, nesse ato de consagração, só pra gente fechar essa parte, além, né, dessa permissão, dessa bênção que os Ogã-chefes vão estar dando, eles também, né, através desses pontos ciscados que eles vão gravar no couro, eles vão impregnar os atabaques, então no caso o atabaque que está sendo consagrado, com todos os fluidos das suas linhas, né? E esses fluidos, eles é o que vai segurar toda a carga necessária dentro do trabalho. Então, se a gente usa um atabaque sem essa consagração no trabalho, o médium não vai ter o respaldo dessas linhas responsáveis, o que vai ser desastroso, né, Joãozinho?
Sim, muitos Imagina desastres. realizar um trabalho cheio de coisas que acontecem sem o respaldo desses espíritos, não dá não. Não dá mesmo, porque com o respaldo já é difícil, né? Sim, isso mesmo. Significado de firmar o atabaque, Joãozinho. O significado de você fazer isso, né, através do ponto riscado de todos os atabaques são preparados para corresponder às 3 vibrações. Oxóssi, Ogum e Xangô. Diferente da firmeza que é específica, né? Ou seja, o atabaque será firmado apenas em uma das 3 linhas. A partir daí, ele será configurado como Lê, Rupi ou Rum. A firmeza será diferente e diretamente ligada ao médium que irá tocar nesse instrumento, pois ele precisa corresponder à vibração determinada, mas isso não tem relação nenhuma com a coroa. Igual a gente falou no vídeo anterior, eu acho que foi no vídeo anterior, todos os atabaques eles vão corresponder às 3 linhas de Oxóssi, Ogum e Xangô. Só que cada um vai ter uma firmeza tronco, uma firmeza específica, uma base certa. Então, o Lê, no nosso caso, na nossa casa, seria Oxóssi, o Rumpi, Ogum e o Rum, Xangô, certo? Então, Sim. foi o que o Joãozinho falou. E essas firmezas têm muito a ver, sim, com o atabaqueiro que vai estar firmando aquele atabaque, porque se o atabaqueiro vai tocar no Rum, então ele precisa conseguir corresponder às vibrações de Xangô, mesmo ele não sendo um filho de Xangô, entende? Sim. Isso. Ele pode ser filho de Ogum e tocar no de Xangô. Sim. Ou Oxóssi também. Sim, sim. Ogum e assim, né? Uhum. O Ori não vai influenciar em nada nessa parte, tá bom? O ponto riscado pode corresponder às 3 linhas e é feito pelo Zogan do plano espiritual. E não é feito no físico, viu? Já o ponto de firmeza pois está ligado à firmeza do médium. Sim, agora a gente vai para um segundo tipo de firmeza. Porque assim, a gente tem essa firmeza que foi feita, né, no couro do atabaque. Mas tem a firmeza que a gente vai realizar todo o início de gira. Quando a gente vai tocar um atabaque, se preparar com o atabaque para uma gira, a gente vai saudar ele, claro, com maior respeito. A gente precisa fazer isso para demonstrar respeito, né, Joãozinho? Sim, sempre. Respeito Então, é muito importante. bater cabeça no couro do atabaque, né? E depois a gente vai firmar ele. E isso é como se você, o atabaqueiro, estivesse se ligando ao atabaque. Então, lembra da firmeza que foi feito no ritual de consagração? O ponto, aquele triângulo que foi riscado? Sim, Lembra que ele ficou gravado no plano espiritual? sim. Ou seja, ele está gravado ali ainda. A gente não vê, mas ele está ali. Então, todo início de gira, quando a gente for tocar, depois que saudou o atabaque, depois que bateu cabeça, a gente vai firmar esse ponto do triângulo. Então, a Catalina vai colocar uma imagem para ficar mais fácil de entender. Na parte de cima, a gente tem a firmeza de Pai Oxalá. Então, a gente vai saudar nosso Pai Oxalá. A gente coloca a mãozinha ali em cima, nesse ponto, e saúda. Salve meu Pai Oxalá. Depois, ali no lado direito do triângulo, na ponta do lado direito do triângulo, ali é a firmeza dos nossos ogãs do plano espiritual. Então, ali a gente vai saudar. Salve a linha dos nossos ogãs no plano espiritual. E do outro lado, no lado esquerdo, na ponta esquerda, a gente vai saudar a linha na qual o atabaque foi firmado. Então, lembra, se foi, no nosso caso, aqui na nossa casa, se foi no Lê, então a gente vai firmar aqui Oxóssi. Salve Lê, salve as forças do nosso Pai Oxóssi, Okiaro Oxóssi. E essa é a firmeza de atabaque. Depois você faz uma prece, é claro, pedindo autorização, permissão para estar utilizando aquele atabaque. Isso. E nesse ritual de firmeza que a gente tem que fazer sempre, é igual a Catalina falou, é a hora que a gente vai se conectar
com o atabaque para realizar a tarefa na gira. Sim, muito importante isso, dizer isso para que vocês entendam então a importância também do médium atabaqueiro estar bem preparado, aberto o coração, deixar seus problemas de lado, para que ele possa fazer e corresponder ao seu melhor trabalho. Sim, lembrando do que a gente falou no vídeo anterior também. Tudo o que o atabaqueiro vai estar sentindo, vibrando, vai passar para o couro do atabaque, e aquilo que for passado para o couro do atabaque vai ser despejado em todo o ambiente de gira. Gente, isso é muito importante. Não muito é brincadeira. importante saber, porque muitas vezes uma das coisas que mais acontecem dentro de Corimba é vaidade. Saber quem toca melhor, saber quem canta melhor. E isso dentro de um trabalho é desastroso, porque todo esse sentimento ruim é despejado na gira. E o trabalhão que os guias não devem ter para contornar tudo isso, não é bom não, tá bom? Então a gente precisa se conscientizar de tudo isso, né, Joãozinho? Sim, verdade. Da mesma forma que se tiver a consciência dessa carga que se passa, olha quanto também será bonito aquela Corimba, atabaqueiros formados numa corrente de disciplina e de amor. O que será que sai desse atabaque? Muitas gotinhas de luzes, de várias formas, de várias ordens. Vocês precisam ver como é tão lindo no plano espiritual o que se jorra de cada atabaque. Sim. O como é possível fazer a cura apenas com os toques e os cânticos. Se vocês pudessem ver, é muito lindo, muito lindo. E assim como a Catarina falou, e também é assustador quando chove essas pessoas no atabaque. E a gente tem que ficar limpando, correndo, os elementais com os baldinhos e cata a sujeira e limpa. É muito trabalho mesmo. Sim. Então vocês prestem atenção. Quem vocês colocam no atabaque em seus terreiros, né? E quem já tem essa responsabilidade de estar lá em cima, porque não tem uma pessoa que está livre desse risco, de correr esse risco, porque mesmo que você tenha essa consciência, já é difícil manter o seu coração no lugarzinho certo naquelas horas, Sim. né? Então, mesmo quem tem consciência disso, toma cuidado, porque qualquer pensamento que você alimentar naquele momento pode dar muito ruim, né? Isso, que nosso Pai Oxalá abençoe todos vocês que estão aprendendo, né? E que tem esse intuito no coração, que nosso Pai Maior abençoe o trabalho de cada um. E a firmeza no coração. Sim. Continuando, né? Como os atabaques, eles têm chamam muita atenção, né? Sim, o atabaque é um Ele foco. entra muito em foco no trabalho do terreiro. Então, ele recebe muita carga. Por isso que é legal, né? Muito importante, vai da casa de cada um. Sim. A gente não está aqui para falar o que é certo. Então, mas o que a gente acha correto dentro dos nossos aprendizados. Mas se você fizer isso, a gente vai passar o fundamento disso, né? Isso. Você então colocar no atabaque aquelas, como se pode dizer, saias, né? Sim, a roupagem dos atabaques. Igual- A gente chama de saia. Isso, igual às vezes tem pessoa aqui no Brasil, eu tava vendo lá, Catarina, coloca no botijão de gás da cozinha uma roupa, tipo uma saia, igual pode. Então é assim, mais ou menos isso para que vocês entendam. Tá bom. É verdade. Eu vi lá na casa de uns meninos lá que eu fui lá visitar que eles estavam plantando. Então, vocês pegam, né? Em todos os atabaques, vocês colocam esse saiote. Depois a Catarina vai pôr no slide uma fotinho, né? E Pra do ajudar. botijão também. Isso. Porque é legal. Na cor branca, porque fica muito mais fácil da espiritualidade trabalhar com esses panos, com essas cores neutras, né? E aí vai de cada casa, que nem no candomblé, se coloca fitas representando cada cor do seu orixá no atabaque, isso? Pera, Josinho, tem as fitas e tem aquele lenço que a gente encobre, né? Sim. Mas espera um pouquinho. O branco, gente, é porque fica mais fácil da espiritualidade manipular as energias.
Então, esse lenço vai servir como uma proteção para o atabaque dessas energias negativas que possam estar vindo. Algumas dessas, né? Porque nem todas são possíveis proteger o atabaque só com a saia, né? Tá? Então, aí tem o lenço do atabaque, né? Esse lenço é aquele que a gente vê sempre, sabe? Às vezes não tem os lenços verde, vermelho, marrom, enrolado nos atabaques. Então, esses lenços são o que está mostrando qual é a firmeza dos atabaques. Então, igual a Catalina falou, no nosso caso, se for um rompe na firmeza de Ogum, você vai ver ali ele envolto de um lenço, uma faixa vermelha, na firmeza do nosso pai Ogum, né? Ou se for Xangô, o Rum vai ver uma faixa marrom, se for Olê, uma faixa verde, né? Sim. No candomblé, os atabaques que são consagrados, eles vão ter tipo uma fitinha, um laço, que vai estar relacionado ao mecanismo da casa, né? Então, cada atabaque vai, digamos assim, os atabaques aqui vão representar a casa, mostrar a representação da casa. Vou explicar melhor. O Rum, ele vai representar o orixá da casa. O Rumpi vai representar o mentor da casa. E o Lê, em todas as casas, sempre vai representar o nosso pai Oxalá. Né? Que legal. Então, para os filhos do Templo Espírita Cristão, a Catarina vai falar, o Joãozinho vai falar, como é que é na nossa casa. O Rum, ele fica firmado no orixá da casa. E no nosso templo, o orixá é? Oxalá. Sim. O Rump fica representando o mentor da casa. No nosso caso, Pai Benedito de Aruanda. sim, linha das almas. Adorei a né? Jaula. Tem a avó Dita também. Sim. Aí o pessoal vai perguntar, e o caboclo? A Catalina vai explicar isso depois, tá bom? Mas a linha regente, no caso, é a linha das almas. E o Lê, como a Catarina falou, não vai mudar em nenhuma casa, vai ser Oxalá. sim. Então, tem essas três coisas. Meu pai. Tem a roupagem, a saia do atabaque, tem o lenço que a gente envolve eles na firmeza do atabaque e tem essas firmezas que são realizadas no candomblé. Agora falando dos pontos riscados no couro, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, mas agora vamos reforçar, né? Sim. Igual a Catarina falou, quando faz a consagração, todos os ogãs-chefes vão marcar os seus pontos no couro no plano espiritual, certo? Sim. Aí, a Catarina já tinha falado que, em termos de energia, o lado esquerdo abre para Oxóssi, o lado direito do couro, né? Abre para Ogum e o meio, a base, para Xangô, certo? Sim. Dentro do fundamento que a gente aprende, os ogãs, as entidades, eles só vão precisar de duas formas de bater no couro, o tá e o tum, né? Sim. Isso porque no nosso subconsciente, a nota aguda e a grave no timbre, certo, vão criar a ignição necessária para acionar o ponto que foi consagrado no couro pelos ogãs, né? E esse ponto, ele é acionado para que essas forças, né, como a Catarina falou, dos ogãs, mais a energia das três linhas, Oxóssi, Ogum e Xangô, possam adentrar ao trabalho. Então, através desse tá e do tum, é o que é necessário. O resto, se vocês aprendem, é bom, porque é um acréscimo. Mas o necessário e o fundamental para que essas energias dos ogãs, através dos pontos que eles ciscaram no couro, e as energias de Oxóssi, Xangô e Ogum possam ser derramados, adentrados ao trabalho, a gente só precisa do tá e do tum. Mas no timbre certo. Agora, Joãozinho, só para finalizar, muitas pessoas, às vezes a Catarina vê muitas pessoas falando assim sobre
o atabaque, porque no advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele coibiu o uso dos atabaques, você lembra? Sim, era proibido lá na casa dele. Sim. E tem muita gente que ainda fala que não pode usar atabaque, porque o caboclo falou que não podia naquela época. Você sabe me dizer por que o caboclo disse que não podia? Sim, tem muita história, né? Eu vou falar humildemente o que o seu Joãozinho sabe, tá bom? Muitas pessoas, elas não procuram ter um pouco de bom senso, de compreensão, de parar e fazer uma reflexão e ter dentro do seu coração a resposta correta. Se vocês fizerem isso numa moral divina, num lugar, momento certo, dentro do coração, vocês vão conseguir acender essa luz da verdade, em vez de apenas escutar e soltar pela boca, sem antes fazer um discernimento se é correto. Naquela época, poderia se dizer, né? Como você está abrindo uma linha de trabalho muito importante, e já seria muito complicado, né? Já foi muito complicado, né? Na verdade, para o caboclo, para o Zélio, abrir, fazer esse fundamento, porque já não foi muito bem visto pelos próprios ubandistas, né? Como assim já existia terreiro, como assim já existia umbanda? Ou seja, neste mundo é difícil agradar todo mundo. Em relação ao tabaco, por ter muitos problemas nesse sentido, o caboclo quis evitar, porque muitas das pessoas não iam saber separar atabaque de trabalho, de amor e consagração. E o caboclo resolveu então esperar o momento certo para que as pessoas entendessem que, porque senão ia confundir atabaque com música, com festa, ia tirar o senso da religião, do sagrado. Então, para não correr esse risco, né? Para que esperasse o momento certo da abertura do corações de cada um, assim foi-se com o tempo. E isso, como prova disso, muitas casas que no começo colocaram atabaque em seus terreiros, né? Teve dificuldades de entender, e aonde é isso que você falou, Catarina? Muitos médios se perderam, né? Na vaidade, no orgulho, né? De querer tocar, de não ter entendimento, e às vezes fazer muito, como que se diz assim, complicações para os trabalhos espirituais. Isso foi uma ideia do caboclo muito sensata e correta para aquele momento. Isso quer dizer que não é que é errado, mas foi esperado o momento certo para que vocês todos tivessem o verdadeiro entendimento de que é uma união destes trabalhos. Porque isso é uma união. Sim. É uma parte de musical do coração, que move o coração pelo ar, pelo som, adentrar ao trabalho, a ajudar mais um alicerce dentro de um trabalho. Se faz um alicerce com isso, de tão importante que é. Então, não era só trazer um som, mas para esse alicerce ser firmado, tinha que ter entendimento. E naquela época não tinha entendimento. Sim, a intenção do caboclo não era proibir o uso dos atabaques para sempre, mas dentro de toda a falta de consciência que tinha naquela época, em geral, né? Não se entendia curimba. Então, precisava parar para recomeçar. E recomeçar certo. Porque tinha começado tudo errado, então não tinha mais como consertar daquela forma. Então, ele teve que pedir para parar, para poder recomeçar. Só que, ainda hoje, é difícil. Ainda hoje não se tem uma consciência necessária. Sim. Mas, aos pouquinhos, a gente vai lutando, a gente vai se esforçando
para conseguir aprender cada vez mais sobre a nossa curimba, sobre esse trabalho grandioso que esses ogãs tão maravilhosos que Sim. a gente conheceu nos vídeos anteriores realizam, né? Sim. E eu acho que assim, só pra gente deixar gravado, né? Nesse cursinho que a gente tá fazendo, uma gratidão imensa ao Caboclo das 7 Encruzilhadas. Sim. Para que muitos de vocês que falam que ele ascendeu, que ele já se foi, que ele não participa, vocês estão muito enganados. Hoje, ele nos apoia muito imensamente nesses trabalhos, na sua presença, nos intuindo também para que a gente possa levar esse trabalho adiante, que é a Umbanda, mas uma Umbanda com amor, uma Umbanda correta, né? Então, o meu saravá eterno a esse caboclo e que essa humildade de nos ajudar e de nos intuir sempre. Ok, Ok, caboclo, caboclo. salve sua força, meu pai. Obrigado por nos ajudar sempre. Sempre presente, Uhum. né? E assim, eu acho que a gente fecha mais essa aula com muito amor, com muito carinho, mostrando para vocês que uma lição muito grande, que além do jatabaque, de todo esse trabalho lindo, maravilhoso que a gente vai mostrar para vocês, tanto lindo que é esse trabalho, isso se a gente conseguir, né, Catalina? Porque é difícil descrever em palavras esse trabalho magístico muito lindo. Sim. E a nossa gratidão eterna ao nosso Pai Oxalá por nos permitir trabalhar, aos nossos vojinhos que permite eu, Joãozinho, Baianinho, criança, vim aqui dar esse respaldo junto com a Catalina, com essa irmã paciente, brava, mas é minha irmã do coração. Salve todos vocês, o meu abraço, o meu saravá fraterno e eterno em cada coraçãozinho de vocês. Salve, salve. Oxe, salve, tchau, 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 um abraço de vocês. Boa estudo e bom trabalho. Deus no coração. Tchau, saravá, tchau, Catalina. Tchau, Tchau, vamos comer Chãozinho. bolo. Cadê o bolo? Ah, bolo, tchau. Tchau.